Pablo Verratti deixa o Vasco e é o novo reforço do Cerro Porteño. E eu vou comentar sobre isso aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou trazer a análise dessa saída do Verratti, saindo do Vasco e indo para o Cerro Porteño. E no outro canal, a análise da vitória do Palmeiras por 1-0 sobre o Mirassol. Então já pedi para você se inscrever e ativar o sininho nos dois canais. Estou trazendo basicamente um vídeo por dia em cada canal. Tá bom? E já pedi para você deixar o like também. A maioria das pessoas assiste o vídeo e esquece de deixar o like. Enfim, o fato é, o Verratti deixou o Vasco, eu vou comentar sobre isso aqui nesse vídeo. Eu já separei até aqui a cartinha da carreira inteira dele. Eu sei que ele tá se despedindo do Vasco, o torcedor vascaíno muitas vezes não quer nem mais saber do que já foi o Verratti antes do Vasco. Mas vale destacar isso, e é uma baita contratação do Cerro Porteño. O Cerro que já tem alguns jogadores conhecidos, então, por exemplo, o Gatito Fernandes, o goleiro, né, ex-Botafogo, tá lá. O Gatito que eu tava vendo nesse momento recente vencendo reserva do Cerro Porteño, inclusive. No ataque tem o Iturbe, que já jogou no futebol italiano, e eu que torço pro Grêmio. Sei que ele já jogou no Grêmio, por exemplo. No Grêmio não foi tão bem, mas no Cerro tá se destacando. Tem o Cecílio Domingues, que é um cara que há anos atrás muitos times queriam, passou pelo futebol mexicano e já tá no Cerro de novo. Enfim, o Verratti chega para ser o centroavante desse time. Olhando para o encaixe do Vasco, já era natural essa despedida do Verratti, porque nesse momento final da temporada de 2025 ele já tinha se tornado reserva. O Vasco funcionava melhor sem o Verratti. O melhor momento do Vasco, que tinha sido quando tinha embalado umas 5 vitórias seguidas, eu diria que foi lá para outubro, novembro, o torcedor vascaíno vai poder confirmar melhor. Foi onde o Verratti era reserva e o trio de ataque era de um lado Andrés Gomes, do outro Nuno Moreira e o Ryan jogando mais centralizado. Esse foi o momento onde o Vasco embalou seu melhor momento em muito tempo, por sinal, jogando bem e convencendo. Só que aí depois que esse momento bom passou, embalou 5, 6 derrotas seguidas também, né? Sempre é um Vasco que é uma montanha russa de emoções. E fora que o Verratti já é um cara de 37 anos, um cara que tá indo pra reta final de carreira, não tem mais esse vigor físico, por mais que esforço nunca tenha faltado. E é por isso que ele chegou aqui no meio de 2023, basicamente. Ele sai agora no início de 26. Ele ficou basicamente 2 anos e meio com a camisa do Vasco, e mesmo sendo um espaço-tempo curto, né, ele conseguiu construir uma certa idolatria com a camisa do Vasco. Eu não sei se vai muito do sentimento individual de cada torcedor vascaíno, mas eu acho que nesse retrospecto recente dá pra dizer que o Verratti se tornou ídolo do Vasco. Eu acho que ele tem uma parada de idolatria muito parecida com o que foi o Nenê, de um cara que não conquistou muitos títulos com a camisa do Vasco, mas que em momentos difíceis foi um cara que sempre apareceu, um cara que sempre se esforçou, um cara que nunca se escondeu e que você, vascaíno, assistia o jogo e sabia que podia confiar nesse cara. Que sabia que esse cara tá dando o máximo de si, ele podia errar, mas ele não ia se esconder, ele ia aparecer para ajudar o máximo possível o Vasco da Gama. Então é um Verratti que já na estreia já tinha feito gol contra o meu Grêmio, inclusive, gol de cabeça, que foi o gol da vitória naquele momento, eu lembro desse jogo, inclusive, e o último gol dele foi justamente contra o Fluminense, aquele jogaço na ida, que ele faz o gol da vitória no último lance do jogo, um gol emocionante, né? Enfim, fecha-se assim a passagem do Verratti. Eu separei a cartinha dele pra gente entender melhor como é que foi a passagem, não só dele pelo Vasco, mas a carreira dele no geral. Vou passar de forma rápida, tá? Passou pelo Villa San Carlos, começou lá, passou pelo Rangers de Talca, que é um time do Chile, depois o Ferrocarril do Oeste, que é um time do Uruguai, aí Rangers de Talca de novo, aí foi pro Ginásio La Plata, que é um time argentino nesse momento de elite. No momento em 2014, eu não lembro se já estava na primeira divisão argentina, mas hoje em dia é um time da elite argentina. Volta para o Rangers de Talca, aí ele vai em definitivo para o Ginásio La Plata, é emprestado para o Colón que nesse momento é um time de segunda divisão argentina, mas por um bom tempo foi time de elite. Aí ele volta para o Ginásio La Plata, vai de graça para o Boca Unidos, não sei de onde deve ser um time de patamar menor da Argentina. Vai para o Instituto, que aí sim já é um time de elite no futebol argentino, time que revelou o Dybala, por exemplo. Vai para o Belgrano e no Belgrano ele se destaca para ir em 2023 o Vasco contratar ele, ou seja, por boa parte da carreira dele, até depois dos 30 anos, sempre foi um jogador de times de patamar pequeno.
Aí ele se destaca no Belgrano e tem a oportunidade de vir para o Vasco, onde é o auge da carreira dele. O auge da carreira do Verratti foi com 35, 36 anos. É raro ver isso. Normalmente o auge dos jogadores é ali com 27, 28 anos. O do Verratti foi um auge tarde, né? E conseguiu construir esse sentimento de idolatria, que nem eu falei. Mas já pensando nesse médio e longo prazo pro Vasco, eu acho que de fato estava chegando nesse fim de ciclo do Verratti. De forma alguma ele sai pelas portas dos fundos. Acho que seria interessante fazer até uma certa homenagem para essa despedida do Verratti. Não transformou essa passagem dele em títulos, mas que nem eu falei, é um nível de idolatria parecido com o que foi o Nenê. Um cara que sempre se esforçou, um cara que sempre ajudou o Vasco, um cara que em nenhum momento abandonou o clube, mesmo já tendo uma idade avançada, sempre foi um dos que mais corria, um dos que mais se esforçava. Tinha uma certa limitação técnica, principalmente com a bola nos pés, mas uma bola aérea espetacular. Um dos melhores cabeceadores do mundo, não é exagero falar isso do Verratti, e que agora se despede do Vasco. Que nem eu falei, olhando para esse médio e longo prazo é natural isso porque ele está à beira da aposentadoria. É um Vasco que está tendo notícias, né, que está encaminhando uma contratação do Brenner. Eu acharia um reforço espetacular. Ele tem características bem diferentes do Verratti. É um atacante mais móvel, já jogou com o Diniz no São Paulo, onde foi o auge da carreira do Brenner, antes de rodar por outras equipes, jogar na MLS, jogar na Udinese nesse momento mais recente, mas não conseguindo jogar tanto, né? Seria um belo reforço. Fora que o Ryan aparentemente está encaminhado com o Bournemouth também, que eu acho que seria uma boa escolha de carreira do Ryan, inclusive. Muita gente pode menosprezar o Bournemouth por ser uma equipe que não tem um tamanho tão grande. Mas quem assiste Premier League sabe o que o Bournemouth está fazendo. É um Bournemouth que já vem de 2, 3 temporadas, cada vez mais evoluindo. E um Ryan tem vaga ali numa ponta direita para se titular e se destacar. E aí se destacando do Bournemouth é questão de tempo para daqui a pouco tu ir para um Manchester City, para um Liverpool. Foi o que aconteceu com o Semenyo, por exemplo. O Semenyo foi um jogador que passou por 7ª, 6ª, 5ª, 4ª divisão. Fez uma boa Premier League até o momento e agora já foi contratado para o City, onde já é titular, inclusive. Então eu acho que é uma escolha boa do Ryan, se for de fato concretizado e ir para o Bournemouth. Eu acho melhor você ir para uma equipe de patamar mediano, se destacar e em pouco tempo você ir para uma equipe grande do que ir direto para uma equipe grande. Tem casos de jogadores que vingaram nessas equipes grandes, como por exemplo o Rodrigo no Real Madrid, o Vinícius Júnior no Real Madrid, mas tem diversos outros casos de jogadores que vão direto para clubes grandes, não têm oportunidades e depois são revendidos, vão para outras equipes. Então tipo o Gerson na Roma não rendeu, o Reinier no Real Madrid não rendeu, o Endrick no Real Madrid não rendeu. Então às vezes você ir para uma equipe de um patamar um pouquinho inferior, mas onde você vai ser protagonista, é melhor do que você ir para uma equipe muito grande onde você vai ser só mais um. Então eu acho que de fato o Ryan no Bournemouth seria uma boa escolha de carreira para ele. Eu estava ouvindo falar em torno de 35 milhões de euros, isso daí deve dar próximo de 200 milhões de reais. Eu, se fosse o Vasco, aceitava, cara. O Ryan joga muito, só que daqui a pouco, se você não aceita agora, o nível dele pode diminuir e o Vasco precisa de dinheiro. Então chega uma proposta boa assim, aceita. Eu, sinceramente, aceitaria. Eu sei que seria um impacto muito grande no Vasco. O Ryan é o craque desse time. Mas é o futebol. Se o Vasco não vender agora, vai deixar claro o porquê que tá tão endividado, né? Enfim, no geral, é um Vasco com o início de 2026 impactante pro seu torcedor. Perde um cara que era referência desse time, que é o Verratti. E tudo dá indícios que o Ryan também vai sair. Mas já agora especula o Brenner, que seria um excelente reforço. Enfim, tem que ver quais que vão ser de fato as movimentações vascaínas. O que está concretizado até o momento é que o Verratti se despede do Vasco e é o novo reforço do Cerro Porteño. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!